Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Penido Explica. E o assunto de hoje é a dor, né? E antes de tudo é importante a gente entender que a dor não deve ser vista como uma inimiga, mas sim como um alerta, né? Uma forma do seu corpo te avisar que alguma coisa está causando danos a ele, né? Então um exemplo é quando você pisa num caco de vidro. Aquela dor que você sente ali, né, é fundamental para você perceber que houve aquele dano, ou seja, que a sua pele foi impactada, que células ali foram lesadas. Enfim, é importante para você perceber esse estímulo nocivo, retirar o objeto ali, passar um remedinho, ou seja, atuar sobre aquele dano, né, evitando ali possíveis infecções, né, que podem ocorrer ali. E aí você entende, né, por que doenças que afetam essa sua capacidade de perceber a dor são tão prejudiciais, né? Então a gente pode citar ali a hanseníase, né, outrora chamada de lepra, e a gente também tem uma outra situação, né, que inclusive já foi retratada em algumas séries, né, que abordam a medicina, uma muito famosa, né, que inclusive muita gente aqui vai lembrar do episódio quando eu citar lá na frente. Enfim, agora vamos às curiosidades, né? Lembrando que o objetivo aqui não é esgotar o assunto, né, até porque tem muito o que se falar sobre a dor, né? Mas vamos falar algumas coisinhas aí importantes. A primeira coisa é que o nosso cérebro, né, embora ele seja o órgão ali que recebe os sinais de dor, né, captados por todo o nosso corpo, ele próprio não tem receptores para dor, ou seja, o nosso cérebro não sente dor. Então, né, quando o neurocirurgião está fazendo uma cirurgia na pessoa e ele passa ali, né, por algumas estruturas ao redor que sentem de fato dor e chega ao nosso cérebro, ele pode manusear ali, né, sem gerar nenhuma dor na pessoa, né? Então, você começa a entender, né, a partir daí por que é possível, né, realizar aquelas cirurgias de retirada de tumor cerebral com a pessoa acordada, né? Na verdade, o que acontece ali é que o cirurgião, né, ele vai usar a anestesia ali, né, nessas estruturas ao redor do cérebro que tem receptores para a dor, que são as meninges, né, por exemplo, que são camadas ali que protegem o nosso sistema nervoso. Temos também alguns vasos sanguíneos ali locais, né? E manter o paciente acordado é muito importante durante a retirada desses tumores, porque é uma forma do cirurgião observar se ele lesou alguma parte ali importante, né, para essa pessoa. Então ele vai testar ali se foi lesada alguma área motora, né? Então pode pedir para a pessoa abrir e fechar a mão. Se for, por exemplo, um cantor, pode pedir para a pessoa cantar, pode pedir para a pessoa tocar algum instrumento, pode pedir para um matemático fazer contas, né, para ver se lesou aquela parte ali tão relevante, né, para a vida daquela pessoa. E aqui cabe falar um pouco, né, sobre a dor de cabeça, né, a chamada cefaleia, e sobre também a enxaqueca crônica, né? Enxaqueca crônica que inclusive, né, cabe falar aí que ela é uma doença de origem hereditária, né, e se eu não me engano, a terceira doença mais comum assim no Brasil, né? Ela perde ali para hipertensão e para diabetes, né, apenas. Mas por que a gente sente dor, né, de cabeça se o nosso cérebro não sente dor, né? E a gente já começou a responder um pouco dessa pergunta. Como dissemos, o cérebro não apresenta receptores capazes, né, de captar a dor, né, que são os chamados nociceptores. E por que são chamados de nociceptores? Porque são estruturas que captam estímulos nocivos, então nociceptores. Então, né, como o cérebro não tem esses nociceptores, não é nele que está a dor de cabeça. Na verdade, a dor de cabeça está nessas estruturas, né, ao redor do cérebro, né, como as meninges, vasos sanguíneos, a musculatura ali também presente, né? Então, qualquer estímulo nocivo que ative essas estruturas vai gerar dor de cabeça. Pode ser uma mudança de pressão, pode ser uma inflamação nas meninges, uma variação de fluxo sanguíneo, né? Então, a gente pode citar aí duas situações, né, bem comuns, que é aquela dor de cabeça que dá, né, quando você ingere alguma coisa muito fria ali, né, como os sorvetes, e essa dor está te avisando que houve uma alteração de fluxo sanguíneo ali, porque quando você come algo muito gelado, vai ocorrer uma vasoconstrição, ou seja, vai diminuir o calibre dos vasos sanguíneos na parte posterior da garganta, que liga ali a parte posterior da garganta ao cérebro, e você vai reduzir ali, vai ter uma alteração do fluxo sanguíneo, né, nessa área. Então essa dor está te avisando isso. A outra dor muito comum é a dor associada à ressaca, né? E essa dor, né, ela está te avisando o quê? Que você está desidratado. E por que você está desidratado? Porque quando você ingere ali uma grande quantidade de bebida alcoólica, né, e tal, durante a noite, durante uma noite aí de festa, né, o álcool inibe o hormônio ADH,
ou antidiurético, né? Que é um hormônio responsável ali basicamente por segurar mais água no nosso corpo, né? Então ele retira a água ali da urina que está sendo formada e reabsorve para o nosso corpo. Então com esse hormônio inibido você não vai segurar essa água, vai ter um volume maior de urina, por isso que você passa ali o momento ali urinando com frequência, e por isso você acorda desidratado no outro dia com essa dor de cabeça. Bom, uma outra curiosidade interessante, né, que não sei se vocês já perceberam, mas as dores cefálicas, ou seja, do pescoço para cima, elas costumam ser mais intensas do que as dores em regiões abaixo, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque essas dores mais cefálicas, no caso delas, né, o estímulo da dor é levado diretamente para o nosso córtex cerebral, que é a região mais periférica ali do cérebro, né, que vai interpretar de fato a dor, vai interpretar ali a intensidade dela, né, qual o potencial nocivo que ela teve. Então essa dor chega lá sem ocorrer nenhuma modulação, diferente das dores que não são cefálicas, né? Já esses estímulos de dor, né, gerados abaixo, eles sofrem uma modulação ao passar pela medula. Aí explicando um pouco do caminho da dor, né? A dor ela vai ser captada ali por um neurônio, né? Lá na nossa pele, por exemplo, na pele do dedão, lá, quando você dá uma martelada no dedo. Aí esse neurônio que captou a dor, né, por meio dos nociceptores, não vai levar esse estímulo diretamente para o córtex cerebral. Ele leva essa informação da dor, que nada mais é que um impulso elétrico, né, para a medula, e lá ele transfere esse impulso para um outro neurônio, para um segundo neurônio, que vai subir levando esse estímulo para uma região chamada tálamo, onde a informação da dor vai ser transferida a um terceiro neurônio, que vai levar o impulso, né, que a dor gerou, até o córtex cerebral, onde vai ocorrer ali a interpretação de fato. Note que eu não falei que são coisas diferentes, né? O cérebro ele não sente dor, mas ele recebe os estímulos da dor gerados em outras áreas do corpo. E aí você acaba de entender, né, o caminho da maioria das dores pelo nosso corpo, né? Porque a região abaixo aqui, né, da área cefálica é muito maior do que a região cefálica. Mas abordando nessa modulação, né, desse impulso, quando esse primeiro neurônio que captou a dor lá na pele chega na medula e transfere a informação para o segundo neurônio, ocorre a liberação de substâncias químicas, né, chamada de neurotransmissores. E alguns desses neurotransmissores têm ação inibitória sobre esse segundo neurônio que recebeu o estímulo da dor, né, trazido lá pelo primeiro. Então, se eles inibem esse neurônio, o neurônio que leva a dor lá para a sua área cefálica, né, para a região da cabeça, está sendo modulado negativamente, ou seja, está sendo inibido. Então, essa dor não vai chegar lá, né, de forma inteira, de forma tão intensa. Então, essa é a diferença. E uma outra questão muito badalada, né, nesse assunto aí é o fato de algumas dores se intensificarem nos dias mais frios, né? Por que será que isso acontece? Bom, nós temos diferentes fatores, né, envolvidos com essa questão da temperatura, né? O frio ele é capaz de atuar ali, né, sobre aqueles nociceptores, né? Ou seja, aquela região do neurônio ali que capta a dor, tornando eles mais sensíveis, né? Assim, qualquer pancadinha que a gente dê ali, né, gera uma sensação muito mais dolorosa do que seria numa época quente, né? Principalmente se você já tiver algum incômodo ali crônico, né, em uma articulação, por exemplo, esse incômodo vai se intensificar, né? Que é o que acontece aí com muitas pessoas, né, nas épocas frias. E essa maior sensibilidade, né, ela é causada ali por uma vasoconstrição que o frio causa em alguns vasos sanguíneos periféricos, né? E com isso diminui ali o fluxo sanguíneo, né, nessa região, que fica mais sensível aos estímulos dolorosos, né? Além disso, no frio, a gente fica mais suscetível às lesões musculares, né? Porque a nossa musculatura, né, devido muito aí também a essa vasoconstrição, né, que eu acabei de falar, com uma tentativa ali também de manter a nossa temperatura corporal, a nossa musculatura na época fria, ela fica bem mais rígida, né? Portanto, né, para reduzir esse risco ali de lesões musculares, né, é fundamental você aquecer bem a musculatura, né, antes de qualquer atividade física, mesmo que não seja nada intenso, né? Usar agasalhos e tomar banho de água morna também, né, pode ser ali uma forma importante de reverter essa vasoconstrição aí que ocorre, né? Um outro fato, né, é que a nossa percepção da dor está muito ligada, cara, ao nosso lado emocional, né, com as nossas emoções. Então, vocês lembram lá do caminho da dor que eu expliquei? O neurônio capta a dor na superfície da pele ou em alguma região interna do corpo, leva essa informação na forma de um impulso elétrico até a medula e lá ela transfere a informação para um segundo neurônio, que leva esse impulso até o tálamo, onde um terceiro neurônio é ativado, levando a informação para o córtex cerebral. Bom, entretanto, né, quando esse impulso elétrico chega ao tálamo,
sendo levado lá pelo neurônio da medula, né? Essa informação não é passada apenas ao outro neurônio que vai levá-lo ao córtex cerebral. Essa informação da dor, ela também é levada simultaneamente para uma região do nosso sistema nervoso responsável pelas nossas emoções, que é o chamado sistema límbico. Então, sentir dor está diretamente associado com as nossas emoções. E a gente vê isso diariamente, cara. Por exemplo, quando você lá dá aquele bendito chute lá com o dedinho, né, na cadeira. Não te dá aquela vontade lá de dar uma porrada na cadeira, zunir a cadeira longe, para descontar a raiva? Ou quando você bate a cabeça na quina de uma mesa lá, né, ou do armário da cozinha? Mas da onde vem essa dor, né? Da onde vem essa dor? Da onde vem essa raiva, né? Justamente, né, ela vem desse outro caminho que a informação da dor faz, indo para o nosso sistema límbico. E aqui, né, eu usei um exemplo de dor momentânea, né, que é esse caso aí do dedinho ou da cabeça. Mas agora imagina aquela dor crônica, né, que você sente ali todo dia, por vários meses, anos. Imagina isso chegando ao seu sistema límbico ali diariamente e mexendo com as suas emoções. Essa dor constante, né, somada ao estresse diário, pode acabar gerando um círculo vicioso, no qual a dor aumenta o seu nível de estresse e esse aumento do estresse pode intensificar, né, aquela dor. E dependendo de quanto tempo essa situação se prolongue, a pessoa pode entrar em um quadro de depressão, né, ou até de dificuldade ali de concentração, né, em suas atividades diárias. Uma outra curiosidade, né, sobre algo que fazemos instintivamente, que é algo muito comum ali quando você dá aquela cotovelada, né, em algum lugar, ou uma canelada ali, né, logo que vem aquela dor aguda, você começa a esfregar, né, o local da batida bem rápido. Você já se perguntou por que você faz isso, né? Bom, a verdade é que fazer isso, né, após levar uma pancada, faz todo o sentido do mundo, né? E realmente ajuda a aliviar a dor. E esse alívio vai ocorrer exatamente ali na medula, né? Quando o primeiro neurônio, novamente aquela história, né? Quando o primeiro neurônio passa a informação da dor para o segundo e ocorre o fenômeno da modulação. Então, quando a gente esfrega aquela área que tomou a pancada, né, a gente ativa um outro tipo de neurônio ali associado à pele, né, o qual é capaz de inibir o segundo neurônio lá na medula, né, aquele neurônio que leva a informação da dor para o tálamo. E se esse neurônio estiver inibido, a informação da dor não é transmitida, normalmente. Então, sempre esfregue aquela área ali da lesão após você tomar uma pancadinha ali, porque vai de fato aliviar a sua dor. Por fim, né, vamos falar daquelas pessoas super resistentes à dor, né? Aquela pessoa, né, incrivelmente resistente, né, normalmente sofre de uma condição chamada de insensibilidade congênita à dor ou analgesia congênita. Nessa condição, né, o sinal da dor chega a ser gerado, mas ele não chega ao nosso córtex cerebral, que é aquela área lá que interpreta, né, a dor, interpreta ali qual resposta deve ser gerada, qual foi o nível do dano, né? E isso se dá, né, devido a uma mutação, né, que ocorre no nosso gene chamado SCN9A. E gene nada mais é que uma região ali do seu DNA ativa, né? A relação desse gene, né, com a perda da sensibilidade à dor, ela foi identificada ali, né, a partir de um estudo ali com 3 famílias paquistanesas que eram extremamente resistentes, né, à dor. E acredita-se, né, que esse gene existe em diferentes formas, né, na espécie humana, né? E seria exatamente essa variação de formas, né, da existência desse gene que explicaria as diferenças, né, em cada pessoa na percepção da dor. Uma pessoa ser mais resistente, a outra ser menos resistente, enfim. O fato é que, mediante essa mutação, né, ocorre um problema, né, na transmissão do impulso elétrico que carrega a informação da dor pelo nosso corpo. E essa é uma condição gravíssima, né, cara? Porque, como a gente já disse lá atrás, a dor é um alerta, é uma forma da gente entender que alguma coisa está causando danos, né, ao nosso corpo. Então, se você perde essa percepção, você pode passar por alguns problemas, né? Para vocês terem uma ideia, né, a média de vida das pessoas com essa condição gira em torno dos 20 anos, né? Para você ver o quanto é sério essa condição. E aqui a gente tem um exemplo, né, que eu introduzi lá no início do vídeo, né, que é um exemplo que passa em Grey's Anatomy, né, com a menininha, que ela brincava ali com os amiguinhos, né, deles ficarem ali dando socos, chutes, pauladas no abdômen dela sem ela sentir nada, né, e isso trouxe ali um grave problema físico para ela, né, necessária de operação e tal. E essa é uma forma de você perceber o quanto sentir dor é importante e é uma forma de proteção, né, para a gente. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço aí que cliquem no like, se inscrevam no canal.